Então, iniciando a aula 6, tem o título aqui, Máquina Virtual, Preparo do Grid. Então, o que nós precisamos hoje? O que eu adiantei a semana passada para vocês precisavam identificar o número USP, né, para quem não tinha identificado, que foi um e-mail mandado automaticamente a partir do momento que vocês foram matriculados formalmente no sistema USP, aqui chamado Apollo, e ele gerou um número USP para cada um que está matriculado. Ainda tem algumas pessoas que não estão matriculadas, porque faltam informações, como eu pedi na semana passada, mas fica só um lembrete aqui antes de começar a aula. Bom, então hoje nós vamos testar, né, se vocês ainda não tiveram tempo de testar, se o número USP funciona e se vocês conseguem a conexão VNP com o nosso sistema aqui de rede. Tá? Então, virtualmente, coloca vocês dentro da Universidade de São Paulo aqui para poder utilizar os recursos tecnológicos aqui que a gente vai precisar. Então, aqui a máquina virtual, né, que a gente chama de MV aqui, tem a descrição dela aqui, computação de alto desempenho, que dá o nome ao curso também. Ela roda um sistema Linux Ubuntu, tá, que é necessária para o programa Doc6, que está no sistema operacional que não é o Windows, né? O acesso remoto vai ser feito por essa conexão VPN, perdão. Então, essa primeira parte da aula é para quem ainda não acessou o VPN, né? Peço que façam isso agora, aguardo alguns minutinhos aqui. Ou se todos já fizeram, a gente pode ir para frente. Bom, enquanto aguardam o cadastro da senha, vocês podem passar por esse passo aqui abaixo, que é a máquina virtual, VPN, né? Precisa da senha, obviamente, e instalar aqui o NConnect. Aqui já é um instalador, né? Ele está na minha área, tá? Eu baixei da USP, está no meu drive, então vocês podem baixar direto, só clicar aqui. E depois, preferencialmente, né? Se alguém ainda não fez, clicar com o botão direito e pedir para instalar, executar como administrador, né? Então apareceu aqui, estou com todas as janelas compartilhadas agora. Aqui, ó, vocês têm essa setinha aqui embaixo, né? Pelo menos para quem está utilizando o Windows. E geralmente ele aparece aqui, ó, Cisco NConnect. Se não estiver, basta procurar aqui NConnect ou Cisco, alguma coisa aqui, ele abre aqui. Uma vez aberto, aparece essa janela. Geralmente ele vai pedir para configurar, né? Vocês vão colocar em algum momento VPN ponto sem fio, .us.br, pede para fazer uma conexão. Eu já estou no sistema aqui, mas ele conecta mesmo assim, né? Que eu estou dentro já da rede USP, né? Via cabo. Aí vocês colocam aqui o username, é o número USP, certo? E aqui o password. Bom, essa é uma etapa que dá um pouco de trabalho, mas sem ela não dá para continuar. Bom, na sequência, para ir adiantando, né, até que vai fazendo, para quem não fez também, vocês precisam baixar o FileZilla ou qualquer conector, se vocês já tiverem um software que faz FTP, tá, ele pode ser utilizado. Eu recomendo o FileZilla, que é o que eu vou mostrar aqui, eu sei como funciona, estou acostumado com ele, tem bastante funcionalidade e serve para o nosso objetivo de se comunicar com a máquina virtual. Como que essa comunicação é feita? Transferência de arquivos, né? Não tem outro jeito. Para colocar arquivos na máquina virtual a partir do seu computador pessoal, você vai precisar de um software igual a esse FileZilla aqui, que é o recomendado, é free, e eu estou recomendando aqui. E também esse put aqui, tá? Também está no meu drive, que vocês vão fazer o download, que vai abrir essa janelinha, tá? Nessa janelinha, nós vamos fazer algumas modificações, e aqui, como eu já tenho feito,
Eu vou ensinar vocês a fazerem isso aqui, ó. Vou loadar, fazer um load. Vocês têm nas instruções, depois da configuração do put, vocês vão colocar este número de IP aqui, o IP, é o 200, 144, 244, 206, podem copiar, que está logo abaixo aqui na instrução de aula, tá? Todas as instruções aqui. Eu estou começando pelo put, que às vezes é mais fácil, tá, do que o FileZilla. Depois eu volto para o FileZilla e ajudo vocês a configurarem. Então aqui tem o IP e a porta, tá? Vocês vão precisar colocar nesta janela aqui, que abre quando vocês acionarem o programa put. Quando vocês colocarem o IP e a porta, o que vocês vão fazer? Pedir para salvar, tá? Então vem aqui em Save, por isso que o meu já aparece doc aqui. Ou eu vou criar, né? O que já existe aqui. Aí vocês vão salvar, então, esses dados, para toda vez não ter que ficar digitando o IP e o número da porta. Bom, feito isso, da próxima vez você vem aqui, só clica aqui, eu coloquei um nome bem intuitivo aqui, o doc, né, que é para acessar a máquina virtual. Aí faz um open e aparece essa janela maravilhosa aqui, uma janela de fundo preto, login as, e aí vocês vão colocar o login que foi enviado pelo nosso TI aqui, da USP, pela FZEA, né? Eu espero que todos tenham recebido também, mais uma senha. Infelizmente, isso é necessário por motivos de segurança. Tá? Eu já contei lá no comecinho que ia precisar de tudo isso. Aí vocês vão utilizar o login aqui, daqui a pouquinho eu faço um login aqui, para a gente começar a trabalhar. No FileZilla, a hora que vocês estiverem instalados, vocês vão criar, tá? Aqui do lado esquerdo, a primeira informação, né? Do lado esquerdo eu enxergo o meu computador, tá? Então tá aqui minha área de trabalho, os documentos, etc. Este computador, o Drive C e o Drive G aqui que eu uso, que é o Google Drive, tá? E aqui dentro eu tenho, então, a minha navegação aqui, que eu vou lá, o meu curso de extensão, então aqui, 2023, etc. Vou achar minha pasta aqui, né, onde eu estou trabalhando no curso, tá? Então, sempre é bom vocês localizarem, terem uma pasta de trabalho, né, aqui onde eu fui colocando as moléculas que eu fui usando no curso, fazendo download e tal, para demonstração. No gerenciador de sites, vocês vão pedir para criar um novo site, tá? Então vem aqui, gerenciador de sites, como vocês não tem nada, né, não tem conexão ainda, vem para cá, pede aqui um novo site aqui embaixo, tá? Então novo site 2 aqui, vou colocar novo site ou 2023. Aqui eu mudo o protocolo para SFTP, que é um protocolo mais seguro também de transporte. Aqui eu vou colocar o IP, tá, do site que eu estou criando, que é o mesmo que está lá no put, tá, as mesmas informações. Vou puxar daqui, para cá, o host e a porta 2253. O normal aqui geralmente pedir senha, é importante, né? Coloquem aí, principalmente se estiverem fora, porém acessar fora do computador pessoal, eventualmente aí. Usuário, quem é o usuário de vocês, tá? Que foi enviado, é o mesmo usuário que vocês vão usar no put, que é o usuário do TI, gerado pelo TI, não é como o USP, e uma senha, tá? E aí, na hora que você colocar o usuário e a senha aqui, pede para conectar, ok? Ele vai fazer uma conexão, vai aparecer o seu nome aqui depois, nesta aba aqui que desce nessa barra de rolagem aqui, vai aparecer vocês aqui. Tá? O nome que vocês deram, geralmente é o login, vai aparecer aqui. E aí, vocês pedem para estabelecer a conexão. Pacote de clonagem, então está aqui.
Voltando aqui, ó, download, pacote de clonagem, e ele vem para cá. Eu vou deletá-lo aqui, ó. Aqui é o botão direito, tá? Posso apagar direto na máquina virtual com comando aqui no próprio put, janela, mouse. Aqui, ó, botão direito do mouse, upload. Tá? Apareceu aqui o pacote de clonagem. Aqui eu sugiro verificar os arquivos que estão dentro, mas antes renomear ou deixa o pacote de clonagem. Coloca o nome de vocês aí, meu projeto. Meu projeto 2023. Confere os arquivos que estão lá dentro, tá? INSPH, uns arquivos de nome bem estranhos, né? Flex, Amber, Anchor, Lead e Rigidin. Estes .in, tá? A gente pode abri-los aqui com o editor de texto. Se eu colocar aqui um txt, ele é um arquivo de texto. Aí eu clico aqui para ele abrir. Abrir. Ó, ele traz informações, né? Vou aumentar a janela aqui. Ele traz as informações do programa doc. Então, por exemplo, por que eu chamei, tá, database? Tá? Porque ele vai procurar, ó, onde que estão os ligantes, o arquivo, né, dos ligantes que eu quero testar. Está no database. Então, aqui a primeira coisa que ele procura é isso aqui. Aí, se o database não estiver lá, já dá erro, para, e vai te informar que ele não achou o database. O receptor do arquivo do receptor, tá? Nós vamos preparar este arquivo aqui também, na máquina virtual, que é o Select Sphere. As orientações, que eu já comentei com vocês também, ó, máxima de orientações possíveis de encaixes, até 500. Pode alterar aqui? Pode. Demora mais tempo de processamento. Tá? 500 é o mínimo que nós vamos fazer aqui. Tá? E ele vai procurar estes arquivos aqui, ó. VW Amber, Flex, que precisa estar na sua pasta de trabalho. Tá? Então, é isso que esse arquivo traz. Então, a hora que você der um comando para ler este arquivo, ele vai começar a executar todas essas informações aqui, de grid, para ponto de partida, de onde ele vai tentar encaixar os seus futuros protótipos de fármacos. Okay? Então, isso aqui, sempre que tiver um arquivo tipo IN, você pode, no Windows, que é até mais fácil, né? Você pode vir aqui na pasta, pacote de clonagem, e pedir para ele abrir com um editor de texto. Tá? Então, um bloco de notas, ele abre. Tá? Então, aqui é outro arquivo IN, né? Ele vai aqui ter as informações. E aqui, ó, o REC, por que chama RECCharge.mol2 aquele arquivo? Porque ele vai buscar este nome de arquivo. Então, qualquer alteração nestes nomes, ele vai dar erro e vai gerar um log de informação aonde é que ele parou a execução do programa. Isso daqui é o que a gente vai lendo à medida que vai fazendo o trabalho aqui, certo? O rigid aqui é o primeiro que a gente usa, né? Abrir com bloco de notas também. Voltando para o roteiro, transferir o pacote de clonagem, renomeia, né, com o seu nome, deixa uma cópia desse pacote de clonagem no seu computador, tá? Passou lá para a máquina virtual, via file, utilizando o FileZilla, né, transferiu, ok, e aí vai colocar estes arquivos, né, que eu imagino que vocês já tenham colocado também, se não colocaram ainda, coloquem. E aqui é o que eu acabei de fazer, né, abra no Word, os arquivos .in, né, para ver o que tem dentro, o que eles vão procurar lá. Tá? Então, isso daqui é a parte de carregamento da máquina virtual. Parte 3, vamos tentar gerar as esferas, tá? Vamos ver se estiver tudo ok, porque daí a gente vai conferindo se a transferência está
inteira ou se foi parcial ali para a máquina virtual, a gente vai ver. Na máquina virtual, vocês precisam que tenha pelo menos esse arquivo agora, INSPH. Tá? Só confirme se isso foi transferido. Ok? Se tiver, já dá para a gente gerar as esferas. O que é essa geração de esferas? Ele vai pegar a estrutura da proteína, né? E colocar bolinhas ali, literalmente, ocupando os espaços atômicos ou coisa do tipo, para impedir, né, que uma molécula sobreponha átomos de outras moléculas ali da sua proteína. Então, aqui nós vamos utilizar, são 3 programas que estão no pacote doc, tá, que eu já vou mostrar como faz isso. Então, é o SPHGen, o S-Sphere Selector, etc. Então, daqui para frente, o que aparecer em vermelho é um comando, tá? Então, um comando, isso daqui é um comando. Você vai dar um comando e ele vai te retornar alguns arquivos e passo a passo aqui, né, nesta parte da aula, ele vai falando para você, deu esse comando, verifica se gerou tal arquivo. Se não gerou, a gente vai voltando e vai tentando achar onde está o erro. Tá? Geralmente não costuma dar muito erro, não. Então, aqui, um dos problemas ou soluções, né, do sistema Unix e Linux aí, é que os arquivos, a partir de agora, eles não podem ter espaço, nome de arquivos. Então, sempre está escrito tudo junto, ou ele está separado, né, por entendimento com um underline, ou seja, para ter continuidade desse nome de arquivo, porque o sistema não suporta, né, arquivos fragmentados, como acontece no Windows, né? A gente coloca o nome de arquivo, dá um espaço e continua escrevendo e faz uma frase ali, né? Aqui não pode. Se você quiser colocar uma frase, você vai ter que ficar conectando ali com um underline. Ok? Então, isso é uma dica importante. E aqui, para entrar na pasta de trabalho, onde que nós vamos dar esses comandos, tá? Esses comandos são dados aqui no put. Tá? Ou similar, que a gente não vai usar, né? Tem o put aqui, que é simplesmente um terminal. Tá? Esse terminal, você conecta, né? A hora que você entrou com a sua senha, todo comando que você der aqui, ele vai para a máquina virtual e vai processar na máquina virtual. Então, voltando aqui para o put, né? Então, deixa eu mostrar. Né? Aqui não adianta ampliar janelas, tá? Não melhora muito aqui, então vou tentar deixar no máximo de resolução aqui, para vocês verem. Então, a hora que vocês conectam, né, vocês vão ver este aqui. Como a minha conta, né, ela chama doc, então aqui é doc, arroba, um monte de informação aqui, que é a minha identificação nesta máquina virtual, e termina aqui com um cifrão. Tá? Então aqui vocês devem estar vendo, por exemplo, o nome de vocês. Otávio, que já conseguiu conectar, se o seu login foi Otávio alguma coisa, ele aparece aqui antes do arroba. O César, a mesma coisa, né? E assim por diante. Como que eu enxergo que tem e se está tudo ok na minha máquina virtual? Eu vou vir aqui, vou dar o primeiro comando, que está ali, né? O primeiro comando da aula. Então, quando eu venho aqui na aula, vocês vão digitar ls. O que é ls? Listagem. Tá? Você vai fazer uma lista do que tem na sua conta, na raiz da sua conta. Então, a hora que eu digito ls aqui, ls, enter. Então, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho doc, projeto Arginase, eu tenho a pasta Heitor, que é ex-aluno, meu projeto 2023, a pasta teste 2021 e o teste multi. Olha, percebam que isso é a mesma coisa que aparece aqui, ó. O doc, projeto Arginase, Heitor, meu projeto, teste multi, tá? E todas as minhas, e o teste 2021, ali que foi uma testagem. Bom, como que eu trabalho aqui?
vocês precisam estar dentro da pasta de vocês, porque se vocês derem um comando aqui, não vai encontrar nada, tá? Ele está na raiz. Então, eu tenho que entrar na minha pasta. Então, eu vou entrar nesta pasta Doc Projeto Arginase. Como que eu faço isso? CD, tá? Está aqui na aula 6, ó. Clique. Aí vocês vão clicar 2 vezes no nome da pasta. Como que eu faço isso? 2 cliques, 1, 2, ele seleciona o nome inteiro. E ele seleciona tudo porque é um nome contínuo, tá? A sua pasta também não pode ter um nome fragmentado, tá? Meu projeto tem que ser meu, underline, projeto, ok? Qualquer espaço ali não vai dar certo. Aí digito CD aqui, e com o botão direito do mouse é o meu Ctrl V aqui, tá? Então, os 2 cliques é o meu Ctrl C, eu copiei o nome da pasta. E o botão direito é o Ctrl V, que ele cola tudo que está selecionado, tá? Se eu clicasse aqui, ó, 2 cliques e vier para cá de novo, ele cola com o botão direito, Heitor. E aqui eu posso apagar, tá? Então, vou apagar. Posso digitar o nome da pasta? Prefiro digitar mais rápido? Digita, tá? Mas tem que ser exatamente este nome, o que aparece aqui. Tá? Então, às vezes, os 2 cliques e o botão direito do mouse facilita bastante a vida de vocês. Bom, então eu dei um comando que é mudar o diretório, change directory, para a minha pasta projeto Arginase. Dei um enter, o que modificou aqui? Ó? Aqui eu estava com um cifrão. Tá? Tinha a minha conta aqui, o meu nome, docking, aqui no comecinho, o cifrão. Agora ele aumentou aqui, ó. Ele saiu aqui do cifrão, colocou o tio aqui, barra, entrou na minha pasta. E agora eu estou dentro da minha pasta. Então aqui eu faço um ls novamente. Então aqui eu vou enxergar todos os arquivos que eu tenho aqui dentro. Aqui eu posso movimentar arquivos também, deletar e etc. Mas o mais fácil é pelo FileZilla. Então eu vou deletar tudo que eu já fiz aqui para seguir nesta pasta aqui que eu já tenho pronto. Tá? Então esse select vai embora. Eu vou deletando aqui. Grid, que foi gerado, eu levo embora. Notem que diminuiu, né, o tamanho. Sumiu aqui a pasta Select Sphere, que eu deletei. Tá? O que eu tenho aqui que eu tenho que conferir? Neste momento eu preciso deste arquivo, INSPH, eu preciso do meu RecCharged, tá? E preciso do meu RecMS, ok? Então aqui eu vou dar aquele comando, primeiro comando SPH gen, ou seja, gerar esferas. Se tudo estiver ok, ele vai gerar esferas a partir do meu RecCharged. Então, ok. Ah, tá. Tem um arquivo que eu esqueci de apagar aqui. Ó, a mensagem que ele me deu é que esse alt push já está aqui. Então, toda vez que eu dou esse comando, ele vai gerar esse alt SPH, tá? E que se der algum erro, eu tenho que apagá-lo para dar o comando novamente. Então, aqui, mais uma dica, tá? Os comandos que eu vou dando aqui no put, na minha sessão, eles vão ficando armazenados. Com a tecla seta para cima, seta para baixo, eu localizo esses comandos. Ó. Então aqui, o último, ó, dei seta para cima, ele pegou o último comando. Se eu quisesse dar um ls, eu subo mais um, tá? Então, 2 vezes a seta para cima, o ls. Então, dou um ls aqui, verifico que saiu a informação que ele me deu aqui em cima, que ele não pôde escrever o arquivo alt SPH, porque o arquivo já estava lá, tá? Eu esqueci de apagar. Então, ls, e agora eu vou dar o comando novamente. Então, ls foi o último, né? Eu estou com a seta para cima, aqui cliquei uma vez, e o penúltimo foi o SPH. Então, vamos ver agora se ele processa. Então, ele está processando. Tá? Sempre esperem aparecer o prompt, né, que a gente chama o prompt de comando. Tá? Se ele estiver à esquerda, não sei se vocês notaram,
tá? Ou depois observem a gravação, ele aparece aqui do lado esquerdo, tá? Enquanto ele está processando. Então, ele tem que voltar para a sua pasta, isso significa a mensagem aqui visual que ele processou. Bom, se ele processou, vamos aqui para a aula 6, o que nós vamos procurar lá? Então, eu fiz isso aqui, ó, digitei o comando SPHGen, Enter, e esperar voltar à linha de comando, tá? Que estava o verdinho lá na esquerda. E eu vou verificar agora se ele gerou o arquivo rec.sph automaticamente. Então, aqui, anteriormente, quando eu dei esse ls, a gente não encontra esse arquivo rec.sph. Agora, então, o que eu faço? Novamente, ls, enter, e vou procurar o rec.sph, que está logo aqui. Ó. Então, ele gerou, tá? Comando bem sucedido, gerei o arquivinho rec.sph. Bom, na sequência, volta aqui para o roteiro, nós vamos selecionar esferas ao redor do ligante. Então, aqui é o comando em vermelho, espaço, e aí vocês vão colocar o ligcharge, tá? Então, por isso que nós chamamos de ligcharge. Se esse arquivo ligcharge.mol2 não estiver na sua pasta, não funciona. Aí, colocou o nome do arquivo, e aqui vocês vão colocar 10.0. O que significa esse 10.0? Que em volta do seu ligante, que é o ligcharge, né, que estava lá no template, né, que a gente trabalhou nas aulas anteriores, ele vai com 10 angstroms no entorno do ligante, ele vai marcar uma posição, ele vai selecionar esferas em torno de 10 angstroms do ligante. Tá? Isso pode ser expandido para 20, 30, etc., mas para ter um bom resultado e que geralmente funciona melhor, te dá uma acurácia um pouquinho melhor, nós vamos trabalhar com um distanciamento desse ligante, né, de possibilidades de encaixe de 10 angstroms, tá? Então é isso que significa. Então, recapitulando, comando, espaço, nome do arquivo, ligcharge, e aqui a distância que eu quero em torno do ligante. Então, eu vou digitar isso aqui lá, Sphere Selector. Então, digitar do jeitinho que está aqui. Opa, perdão, eu esqueci aqui, ó. Isso daqui não é um comando, tá? Isso daqui é um arquivo. Perdão, deixa eu mudar a cor aqui. O vermelho lá, rec.sph. .sph. É este arquivo aqui, né? Que nós acabamos de gerar no comando anterior. Então, vamos ver se funciona agora. Funcionou, não deu erro, tá? Volta aqui para o roteiro, vamos conferir. O que eu tenho que conferir aqui? Ó? Esse programa seleciona esferas ao redor do ligante, do ligcharge. Verifique a geração, então, deste novo arquivo. Ó, esferas selecionadas, tá? Ou selectedspheres.sph. Comando, né, que está ali na aula, ls. Ver aqui se tem, ó, gerou o arquivo selectedspheres.sph. Ok? Próxima etapa. Agora que nós vamos para o grid. Tá? Então, essa é a parte que talvez fique rodando aqui. Então, preparar arquivos para gerar o grid. Bom, arquivo de partida para o docking, né, que é o grid, eu vou precisar agora, na sequência, digitar o comando showbox. Então, vou lá no FileZilla digitar showbox. E responder as perguntas seguindo as setas roxas aqui nessa figurinha de baixo. Então, o que ele vai me perguntar? Isso aqui é a pergunta, tá? Construa o box automaticamente ao entorno das esferas? Yes. Tá? Então, a primeira resposta é yes. A margem aqui de angstrom, ele pergunta em 6 direções, a gente faz a opção por 5, isso é o recomendado para o arquivo utilizar depois no docking, tá? Para sair um grid.
E aqui, aonde que estão as esferas? Estão neste arquivo que foi o último que nós geramos. Select Sphere, se foi gerado, já está na sua pasta também de trabalho. E o número de cluster, 1, e ele vai pedir um output file name. Qual vai ser esse output file name? Coloquem este nome, hackbox.pdb. Então, vou fazer etapa por etapa, mostrando aqui e acolá, tá? Como que a gente vai construir este box para fazer o nosso DOM. Então, aqui eu showbox, comando. Aí ele começa a fazer as perguntas. Ó. Automaticamente construa o box em torno das esferas. Yes, tá? Que é o que está aqui, ó. Y. Yes. Então é só... O comando ele já está indicando, né? Y, Y ou N. Yes. A margem extra, tá? Então está fazendo essa pergunta aqui agora. 5.0, tá? Que está perguntando se é em 6 direções, nós vamos restringir a 5. Onde estão as esferas? Neste arquivo. Então, neste momento, eu posso vir aqui, ó, select spheres.sph e colar aqui, ó. Então, eu selecionei, o botão direito do mouse, colei, dá um Enter. Número de cluster, 1, é o que está aqui. E aí ele vai, na hora que eu der o Enter, pedir o nome do file. Qual que é o nome do file? Hackbox, timebox, vou deixar igualzinho tá lá. Box.pdb. Pode ser outro nome aqui? Pode, tá? Aqui não tem problema. Vamos fazer aqui o Hackbox. Recomendo deixar tudo igual aqui para não dar problema. Pronto. Tá? Então ele escreveu aqui o arquivo Hackbox. Vamos ver ele aqui. Então, arquivo hackbox.pdb está aqui. Bom, vou mostrar para vocês o que é este Hackbox. Tá? Isso aqui dá para visualizar no Quimera. Vou fazer uma pausa aqui. Tá? Então, nós vamos trazê-lo. Ele está na máquina virtual aqui. Vou dar um refresh. Às vezes, você vai chegar aqui e procurar o arquivo, ele não aparece aqui. Tá? Então, a gente vem aqui na aba de comandos aqui, ó, atualizar as listas de arquivos e pastas. Ele vai fazer uma atualização. Então aqui, ó, o arquivo Hackbox já associou aqui, né, no caso no meu computador está tudo associado, PDB para abrir no Quimera. O que eu faço? Eu mando ele para o computador, para o lado esquerdo aqui, que é o meu computador. Então ele vai cair aqui nesta pasta, pacote de clonagem, né, que a gente está aqui selecionado. Então, se eu der 2 cliques aqui, ó, ele já transfere para cá. Aqui está o Hackbox. Então eu vou lá na minha pasta download, pacote de clonagem, vou abrir isso no Quimera. Deixa eu mostrar para vocês o que é esse box no Quimera. Bom, o que eu vou trazer aqui também? Eu vou trazer aqui o meu Hack Charged, junto aqui, para mostrar para vocês o que é o box, e o meu Lig Charged, tá? Isso vocês não vão precisar trazer, porque vocês têm aí na máquina, né? Só estou colocando tudo na mesma pastinha aqui. O que vocês vão trazer é o hackbox.pdb. Então aqui, agora eu vou abrir o Quimera. Isso eu acho fácil o download aqui. Deixa eu transferir para a minha pasta de trabalho, aí vai ficar mais fácil.
Isso aqui para minha pasta de trabalho. Então, cadê o meu Hackbox aqui? Então, Hackbox, Open. E está aqui o meu box. Literalmente uma caixa. Bom, o que, que representa esta caixa? Vamos ver aqui, eu vou abrir a minha proteína, né, que eu usei ali, que é o meu Hack Charged. Então está aqui, ó. Então é nesse espaço aqui que o software delimitou onde é que ele vai trabalhar. Tá? Tem como trazer as esferas para cá, tudo, tá? Mas isso é um passo que depois tem as instruções ali para quem quiser. E aqui ainda vou colocar o meu ligante, que é o meu Lig Charged. Então está aqui, ó. O meu ligante, que no caso foram 2 átomos de manganês. Então está aqui, ó, usei como ligante. Então, praticamente o meu ligante está quase no centro da caixa aqui, né? A olho, a grosso modo aqui. Então, é isso que é o box. Então, ele está delimitando aonde que o programa vai trabalhar com aquelas 500 posições ali possíveis do grid, né? Então, vamos voltar aqui. A aula. Então, eu fiz essa parte aqui, ó, parte 4, geração do grid para docking. Nós estamos neste momento aqui, ó. Transfira o Hackbox PDB para sua pasta fora da máquina e abra com o Hack Charge Lig Charge. Bom, está aqui. Tá? Isso aqui é visual. Isso daqui vocês podem usar, gerar uma figura aqui, salvar como exportar imagem, né, save image, e colocar ali no projeto de vocês para mostrar como que foi feito o box, passo a passo, seu ligante ali, tudo junto. Bom, isso daí é mais ilustrativo, tá? Não vai fazer grande diferença. Então, você verá o ligante no centro da caixa, que eu mostrei ali para vocês, etc. Salva a imagem com PNG, etc. Bom, está tudo pronto para gerar o grid, tá? E finalizar a aula de hoje. Então, na sua pasta de trabalho, execute o comando. Então, é grid. Tá? O que é o grid? Grid é o nome do software que vai gerar esta prévia. Tá? Então, grid -i. O que é -i? Ele vai buscar um arquivo de comandos do que ele tem que fazer. Tá? Que é o que eu mostrei para vocês lá. Esse grid-in, ele é aquela lista de texto, né? Com informações do que o software grid ou o programinha grid vai fazer. Tá? Então, o "-i" ele vai buscar um arquivo de entrada que é o grid-in, por isso que ele tem que ter este nome. "-o", ele vai escrever para você um grid.out. Este grid.out, ele pode chamar grid.out, pode chamar grid professor, .alt, grid meu projeto, .alt, qualquer coisa. Desde que tenha o grid, para você saber que isto é o arquivo de saída da geração do grid. Por quê? Para que serve esse grid out? Se der problema na geração do seu grid, ele vai especificar para você em que ponto ele parou, se ele não achou um arquivo, se deu algum problema, ou se a caixa é muito pequena, você precisa ampliar a caixa, tá? Tem como ampliar a caixa, se alguém tiver problema, eu ensino a ampliar a caixa. E após finalizar isso, se o grid funcionou, com sua proteína, seu hack, charge, etc.,
você vai verificar que escreveu esses 3 arquivos aqui na sua pasta na máquina virtual. Então, vamos lá para o comando. Então, aqui, grid, é o nome do programa, -i, que é onde ele vai buscar o grid.in. Tá? O grid.in está aqui dentro, né, na pasta que eu estou vendo aqui. E menos O, que é ele vai escrever este arquivo de saída, O de out. Então, eu vou pôr aqui grid.out. Vou fazer o mais simples possível. E dar o Enter. Olha, o prompt que está do lado esquerdo, tá? Não façam nada aqui, deixe processando. Isso aqui leva de 15 a 20 minutos, e a hora que ele voltar o seu prompt aqui, né, até a palavra aqui no meu caso, Arginase, tá? Apareceu o seu nome lá, a sua pasta, significa que acabou, tá? Se não der nenhum erro, tá? Então isso aqui é uma etapa delicada aqui para ver se tudo está correto desde as aulas anteriores com a geração do LigCharge e do RecCharge, principalmente. E do RecMS, né? Qualquer problema que der, ele vai escrever num arquivo grid.out, que é um arquivo de texto. Nós tiramos esse grid.out da máquina virtual e pede para abrir com um editor de texto qualquer. Ó, processou. Então, aqui, ó, foi até rápido, não durou 20 minutos, né? Ou eu falo muito e o tempo passou muito rápido aqui. Bom, então eu tenho agora, volta para o roteiro da aula, o que eu tenho que confirmar? Se escreveu o grid out, se escreveu o grid BMP e se escreveu o grid RG. O out, ele sempre vai escrever, tá? Funcione ou não. O que ele não vai escrever se der alguma coisa errada são esses dois aqui, ó, o BNP e o NRG. Então, LS, aqui na sua pasta, ele já aparece coloridinho, funcionou perfeitamente, grid BNP foi escrito, o grid out está aqui e o grid NRG. Tá? Vamos abrir o out aqui antes de encerrar essa etapa. Então, aqui na máquina virtual, vou dar um refresh aqui, ó, atualizar listas. Grid out. Então, vou puxar o lado de fora aqui. 2 cliques. Está aqui o grid out. Deixa eu deletar esse aqui. Vou renomear esse out que eu acabou de ser gerado. Poderia sair na minha pasta e mandar abrir contexto e tal, mas aqui eu acho que é mais rápido. Botão direito do mouse. Cadê o abrir? Abrir. Tá aqui, ó. Eu até tem um grid escrito aqui de forma bem simpática. Aqui é a Universidade da Califórnia, que ele fez o docking 4.0. Aqui nós estamos usando a primeira versão, né, do docking. Aqui, ó, as informações, né? Ele puxou o receptor. Quem foi? Foi o seu RecCharge. O box, quem que ele puxou lá que estava na sua pasta? O arquivo rec_box.pdb. E o file de Van der Waals, né, definição de Van der Waals, que é o Amber que precisa estar na sua pasta. Então está aqui, e aqui ele mostra todo o processamento, ó, lendo as coordenadas do receptor. Então ele leu cada resíduo de aminoácido aqui, ó, a carga, etc. Ó, ele dá até uma informação aqui que a carga, minha proteína, meu receptor tem carga -7, né? Aí ele tem aqui o box, centro de massa, fez um cálculo lá a partir do box. E aqui ele vai mostrando para você, ó, por exemplo, se você tiver impaciente, ou a caixa é muito grande, a proteína é muito grande, alguma coisa, e o grid não aparece o prompt. Você pode ir exportando para o seu computador o grid out, e, por exemplo, se ele processou 10%, do que ele tem que fazer, ele vai parar aqui, ó. Então esse arquivo estaria parado aqui. Aí um pouquinho menos de paciência, mais paciência, vai lá, atualiza o FileZilla, puxa novamente o grid out, ele vai estar lá com 30%,
tá? E você vai acompanhando o tempo de processamento, tá? Isso aqui para alunos de graduação, principalmente, que ficam fazendo isso na sala, né? Eu falo que isso aqui é o ansiolítico, né? Que eles ficam na ansiedade ali, que o programa não anda, etc. Fala, ó, o ansiolítico é fazer isso, fica brincando de ler o grid out. E funciona como ansiolítico, todo mundo fica feliz. Tá? Bom, brincadeiras à parte, era isso que tinha para hoje. Aqui, ó, ele escreveu, né? Então, ele finalizou, a gente já verificou os 2 arquivos que nós precisamos para fazer o docking na semana que vem, a partir deste grid. Tá? Aí a máquina virtual para neste ponto, ok? Parou aqui, está todo mundo, todos os arquivos preparadíssimos para a gente executar o docking a partir do seu database e todo esse grid que foi preparado até aqui.